Agora, para terminarmos, vamos falar da economia da região Sudeste. Ela é a que tem maior PIB no Brasil. Mais de 50% de todos os bens e serviços produzidos no Brasil, mais de 50% concentram-se na região Sudeste. Lembrando que PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas produzidas em bens e serviços. São Paulo, Rio e Minas são os 3 maiores PIBs do Brasil, os três estados aí na região Sudeste. Apenas São Paulo tem mais de 30% do PIB do Brasil. Porém, a gente observa, com o passar dos anos, que o PIB na região Sudeste teve uma leve queda. E isso se dá principalmente pela desconcentração industrial que tem acontecido no Sudeste. As indústrias têm migrado para outras regiões. O Sudeste é a região mais rica, mais industrializada e desenvolvida do Brasil. Em termos de PIB per capita, ou seja, dividir o PIB pelo total de pessoas, a região Sudeste é a segunda com o maior PIB per capita do Brasil, atrás apenas da região Centro-Oeste. Por que isso? Porque a população da região Sudeste é muito grande. Então, na hora de dividir o PIB, que é o total de riquezas, por esse número todo de habitantes, o valor fica um pouco menor do que na região Centro-Oeste, que tem uma população bem menor do que a população da região Sudeste. O Sudeste ainda hoje é o centro econômico do Brasil, é a região mais industrializada, onde estão as principais empresas do país, é a região que tem mais indústrias, é a região que tem maior número de pessoas trabalhando na indústria. Porém, essa indústria ela não é bem distribuída pela região Sudeste, não. É uma industrialização que se concentra na região metropolitana de São Paulo, na região metropolitana de Belo Horizonte e na região metropolitana do Rio. É uma industrialização concentradora, ela se concentra em alguns espaços. Não é uma indústria bem distribuída. É uma indústria diversificada, como a gente observa nesse mapa. Como eu disse, o Sudeste ele tem passado por uma desconcentração industrial, ou seja, as indústrias estão migrando do Sudeste, principalmente para o Nordeste. Isso por 2 motivos, ou seja, as indústrias estão indo embora procurando mão de obra mais barata, custos mais baixos, e também pelo fato de haver muitos incentivos fiscais, menos impostos, em outras regiões, como a Sudene, por exemplo, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que oferece melhores condições às indústrias se elas se instalarem no Nordeste. Então tem havido uma migração de indústrias saindo do Nordeste e indo em direção em outras regiões do Brasil. Esse texto aqui a gente observa isso de uma forma muito clara. Várias fábricas indo para o Nordeste. Por quê? Para concorrer com os baixos preços dos produtos vindos da China, as fábricas brasileiras se transferem para o Nordeste para que seja possível baixar os custos da produção. Por que é mais barato no Nordeste? Isenção fiscal, ou seja, impostos mais baixos, mão de obra mais barata, são os 2 principais motivos das indústrias saírem do Sudeste e se dirigirem para o Nordeste. Agora vamos falar do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Na agricultura tem destaque a produção de laranja em São Paulo, de cana-de-açúcar em São Paulo, café em Minas e no Espírito Santo. Em termos de pecuária, não vemos grandes destaques na região Sudeste. Em aves é o Sul, que tem o principal rebanho, em ovinos é o Nordeste, suínos é o Sul, bovinos é o Centro-Oeste. Porém, a pecuária na região Sudeste é muito moderna e muito produtiva. Os destaques da pecuária na região Sudeste são leite em Minas Gerais, que vai ser utilizado principalmente na indústria de laticínios, ovos no estado de São Paulo.
No extrativismo, a região sudeste se destaca na produção de petróleo. Os três maiores produtores de petróleo do Brasil são da região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Grande parte das refinarias no Brasil também concentram-se na região sudeste. O texto falando sobre o pré-sal e a expansão da produção de petróleo no Brasil. Outro destaque no extrativismo é o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, formado aí pelo uma grande área que tem como vértices Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas do Campo. Essa área é a principal área de produção mineral do Brasil. Acredita-se que o nome quadrilátero ferrífero, obviamente, vem dos vastos depósitos de ferro encontrados na área. Esse termo foi adotado pelo geólogo Gonzaga de Campos no final da década de 50. O quadrilátero ferrífero se estende por uma área aproximada de 7.000 km² no interior de Minas. As principais reservas são minério de ferro e também ouro, manganês, bauxita, argila, caule e calcário. Esta produção do quadrilátero ferrífero é destinada ao abastecimento das usinas siderúrgicas nacionais e também é exportada a produção. Principalmente aqui, no número 3, que é o 3 é o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, especializado na exportação do minério de ferro do quadrilátero ferrífero. Vai de Minas até o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, para esse minério ser exportado. Outro destaque no extrativismo é a extração de sal no litoral do Rio de Janeiro. Porém, a maior parte do PIB, ou seja, das riquezas produzidas, e também da PEA, população economicamente ativa, conjunto de trabalhadores, se dá no setor terciário, que é o setor de comércio e prestação de serviços. Na região sudeste temos a Bolsa de Valores do Brasil, atualmente a B3. E um ponto importante para nós terminarmos o nosso estudo da região sudeste é que é a região que recebe o maior número de turistas do Brasil. A gente tem a impressão de que é o Nordeste, mas a região que recebe maior número de visitantes, tanto internos quanto estrangeiros, é a região Sudeste. Assim, pessoal, nós terminamos o nosso estudo da história e da geografia da região Sudeste. Se você quiser esse material em PowerPoint, PDF, deixe um e-mail, mande um e-mail para a gente, que vai estar na descrição do vídeo.